que é mais ideal para a empresa? Eu formar um conselho consultivo, ou eu, dependendo da circunstância familiar também, montar primeiro um conselho de família? De família, legal. Porque às vezes você entra numa empresa e você vê que o problema não está no empreendimento, o problema está na família. Então você precisa tratar primeiro a família para depois levar os mesmos conceitos e as metodologias para dentro da empresa. E as estruturas, elas convivem, elas podem conviver harmoniosamente, né, do conselho de família e de um conselho profissional, digamos assim, seja ele consultivo, de administração, mas o conselho tem a finalidade de conduzir os negócios, né, quer dizer, melhorar a qualidade do processo decisório nos negócios, sem impedir a contaminação, digamos assim, dos problemas familiares. Perfeito. Eduardo, perfeita colocação. Você colocou aí, você falou do conselho consultivo, do conselho de administração, o Udo também já citou isso, mas eu estou pensando aqui nas pessoas que estão nos assistindo e talvez nem todos entendem a diferença de um conselho administrativo para um consultivo. E ele está lá como empresário, entendendo que ele precisa de ajuda. Sim, isso é um desafio. E eu vou por qual caminho? Então, se vocês puderem falar um pouquinho sobre a diferença dos dois e qual seria o caminho ideal para alguém que é hoje o dono de uma empresa, lá um patriarca, e que está pensando em dar esse próximo passo. Qual que seria? Eduardo. Bom, um conselho de administração, ele é previsto por lei, pela Lei 6.404, que é a Lei das SAs, datada de 1976. Então, o conselho ele é constituído, deveria ser constituído por no mínimo 3 pessoas, por lei, enquanto que o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, prevê ou recomenda entre 5 e 11 e sempre ímpares, né? Para você evitar empates no caso de votação, né? O Conselho Consultivo ele tem o dever fiduciário, e isso tem um significado importantíssimo. O Conselho de Administração. Perdão, eu falei consultivo? Isso, de administração. Isso. O Conselho de Administração tem... por enquanto eu estou falando só do Conselho de Administração, então passe uma borracha no consultivo, por favor. O Conselho de Administração ele tem o chamado dever fiduciário. Resumindo, ele é constituído por uma assembleia de sócios, e os nomes e os CPFs dos constituintes, eles vão para um estatuto, para uma ata que completa os chamados atos constitutivos da empresa. Eles representam legalmente a empresa. Legalmente, isso. Representam, eles fazem parte da administração, né? E representam legalmente. Tomam decisões. E esse é o ponto, que é um conselho que tem um caráter deliberativo. Então, as decisões estratégicas são tomadas no conselho e devem ser cumpridas, portanto, pela administração, pelo complemento da administração da empresa, pelos executivos. Já o conselho consultivo, ele não tem esse dever fiduciário, ele não tem, ele não toma decisões, ele não delibera, ele recomenda. Então ele tem um caráter opinativo, embora as recomendações deveriam ser ouvidas, uma vez que se tratam de pessoas dedicadas, com experiências diversas, analisando um problema, então elas deveriam no mínimo ser ouvidas. E ele não tem, ele apenas ilustra ou reforça a estratégia, mas quem de fato direciona e monitora a estratégia, decide e monitora a estratégia, é o Conselho de Administração. Então, de repente, tem alguém aqui nos assistindo que tem lá uma rede de supermercados, mas é uma empresa familiar, limitada. Ele não tem a obrigação legal de constituir um conselho de administração, mas precisa de ajuda. Talvez o caminho fosse um conselho consultivo, é isso, Lucas? Isso. É uma alternativa válida, né? De novo, dependendo das circunstâncias na qual se encontra tanto o empreendimento quanto a família empresária, ele pode constituir
ambos, né, um conselho consultivo e um de família também, tá? E ele encontra algumas alternativas, né? A própria Board Academy, né, ela tem a habilidade, a capacidade, a competência para orientar esses empresários nesse sentido, né, para constituir, é como nós estamos fazendo agora, né? Nós temos aí fazendo propostas para conselhos de 29 empresas, ao que me consta até agora. Sim. Então, essa é uma alternativa bastante válida. Pelo menos escute, né? Venha conversar, traga o seu problema, compartilhe, né? De novo, hoje em dia a mudança ela é muito rápida, né? A volatilidade é muito grande. Então, nada melhor do que ter uma visão externa também para te orientar em determinadas circunstâncias, né? Isento de laços familiares, totalmente de questões, isento, né? Totalmente isento, ou seja, extremamente, essencialmente focado no seu negócio, para que o seu negócio ele tenha a sua longevidade, a sua perenidade, a sua estruturação, né? Que, bom, enfim, obviamente cumpra todos os requisitos legais da sua existência e tenha a chance aí de um crescimento, né? A gente vê que nos propósitos, né, tem também, isso a gente pode falar, tem toda uma questão financeira por trás, de gerar renda. Então, naturalmente, para que isso continue acontecendo, né, para que aquela família empresária continue tendo esses rendimentos, naturalmente, essa visão de fora é extremamente bem-vinda, né? Então, a gente vê empresas familiares hoje em dia que, né, a própria Voit que eu trabalhei é uma empresa familiar. Os membros da família não atuam diretamente na empresa, mas sim no conselho, né? A ZF, uma outra empresa tradicional alemã, na qual eu trabalhei também, é uma empresa familiar, na mesma, né? O contexto é o mesmo. Enfim, então isso está mais do que comprovado que o conselho ele traz benefícios para as empresas. Sem dúvida. Udo, bom, eu costumo dizer sempre, né, que no mundo dos negócios também, o empresário está subindo uma enorme montanha. Só que quando ele sobe essa montanha, ele só consegue ter visão de uma perspectiva. Ele não consegue ver dos outros lados. Perfeito. E o conselho, os conselheiros, eles vêm ao encontro para quê? Para ajudar a olhar em outras áreas da empresa que possivelmente esse empresário ele não está conseguindo ver.